Você já se perguntou se você treina bem? Em algum momento você estava lá dentro da academia e viu alguém executando um exercício, olhou, analisou a pessoa e falou assim: putz, aquela pessoa ela treina bem, ela faz um bom agachamento, ela está fazendo aquela remada muito bem feita. Você vê que a pessoa tem algum tempo de treino, que ela conseguiu algum resultado porque ela treina muito bem. Assim como também você já deve ter visto algumas pessoas fazendo algumas maluquices dentro da academia. Algum exercício que não faz muito sentido, ou colocando muito peso e fazendo aquela amplitude pífia, sabe? Aquele leg press socado de peso e aquele movimento extremamente curto que até mesmo quem não sabe nada sobre musculação, se vê aquilo, sabe que não vai dar certo, sabe? Que não vai gerar um resultado considerável em cima daquilo. E às vezes elas acabam passando um pouco de vergonha. Você mesmo pensa, putz, essa pessoa tá passando vergonha com o que ela tá fazendo. Mas uma coisa eu posso te falar, ela não sai da casa dela pensando assim, hoje eu vou ir pra academia passar vergonha pra todo mundo ver que eu sou um ridículo. Ou uma ridícula, né? E pensando um pouco nisso, e nessas duas perguntas, será que eu treino bem? E será que eu não tô passando vergonha na academia? Foi da onde surgiu o intuito desse vídeo, de ajudar pessoas a conseguirem saber se elas treinam bem, se elas estão treinando de uma forma que vai gerar mais resultado, que vai facilitar para elas chegarem no resultado que elas querem de uma forma mais rápida, sabe? Não ir lá na academia e ficar perdendo tempo à toa, passando vergonha. E para isso eu vou usar um conhecimento que é uma pirâmide desenvolvida por dois caras que eu acho geniais. Um é o Dr. Paulo Musi, você já deve ter ouvido falar, famosíssimo, todo mundo conhece. E o outro é o mestre Belmiro de Sales, um dos maiores cientistas que a gente tem aqui no Brasil e tem uma visão sobre musculação da prática, do estudo, de análise de dados ali, de todos os estudos que ele participou, que é gigantesca. E os dois, eles se conhecem, são, acho que amigos até, e eles juntos desenvolveram uma pirâmide que pode classificar os níveis de treinamento, o iniciante, intermediário, treinado e avançado. Para isso, a gente tem que pensar que a pirâmide é dividida em 4 fases e a fase básica é a execução. A segunda fase é a carga, a terceira é o volume e a quarta são as variações, as técnicas avançadas. Então, se você quer treinar bem, quer ter mais resultado, você vai precisar focar na base, que é a execução. E se a execução fosse um negócio simples de ser entendido, o vídeo acabaria aqui. Mas a execução, eu consegui separar ela em... Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. 7 pontos, nem são passos, são pontos para você conseguir fazer uma execução boa em qualquer exercício. E então vamos do começo. Eu vou falar sobre cada um desses pontos e você vai conseguir analisar a si mesmo em cada exercício para saber se alguém te olhasse, ia pensar, putz, aquela pessoa treina bem. Aquela pessoa é nítido com aqueles movimentos que ela está fazendo, ela vai conseguir mais resultado. Então, o primeiro ponto para você ter uma execução boa, o controle motor. O que é isso? Para quem não está tão acostumado com assuntos mais aprofundados de musculação. Controle motor é o controle durante o movimento mesmo. Sabe quando alguém faz um movimento e tem uma velocidade certa? Não está fazendo rápido demais a ponto de balançar só o peso e não está também fazendo em super câmera lenta a ponto de não usar uma carga considerável. O controle motor é justamente você conseguir controlar, movimentar o peso durante a amplitude de movimento. Ao contrário do que muita gente pensa, que é só colocar carga e fazer o movimento, é importante que você coloque uma carga considerável e faça um movimento dentro do que seria o perfeito. E para isso você vai precisar de controle. Até penso numa frase que eu escutei uma vez que é: musculação não é vencer o peso, musculação é vencer o músculo. E faz muito sentido porque mais para frente, lá no segundo passo da pirâmide, você vai ver que é a carga. E a carga ela pode ser separada entre carga externa e carga interna. O que isso significa? Carga externa é o quanto de peso você enxerga. Se você vai fazer um agachamento que tem 30 quilos cada lado, você está enxergando 30 mais 30, 60, mais 20 quilos da barra são 80 quilos. Mas o quanto desses 80 quilos estão sendo movimentados pelo músculo de fato? Isso é a carga interna, que a gente vai discutir no próximo passo, que é o próximo estágio da pirâmide. Agora a gente está falando sobre execução. Então,
Para você conseguir fazer a carga ter efetividade no músculo, colocar peso e fazer o seu músculo movimentar aquela carga, você vai precisar de controle. E para você ter controle, você vai ter que ir para o segundo ponto da execução, que é a postura. Postura é o posicionamento que você fica antes de começar a fazer um exercício. Durante o nosso dia, é muito comum a gente adotar algumas posturas que podem nos prejudicar. Por exemplo, se você passa a maior parte do seu tempo sentado, o seu corpo se adapta a isso e alguns músculos ficam em posição de encurtamento, como se tivessem com o alongamento diminuído. E daí quando eles vão ficar no comprimento normal e até mesmo se alongar no exercício, eles perderam um pouco dessa capacidade, porque você passou tantas horas naquela posição que isso vai atrapalhar o funcionamento dele. Então a postura que você fica durante a execução faz parte da execução. E muita gente não pensa muito sobre isso, ou às vezes não sabe em qual postura ficar para executar os exercícios. Então eu vou te dar uma ideia aqui para você imaginar e isso já vai ajudar você a corrigir sua postura. É o seguinte ponto: imagina uma pessoa que você admira muito, um amigo, uma pessoa que você acha bonita, independente, um professor, seu pai, sua mãe, te assistindo a treinar. Você vai querer fazer aquilo bem feito, certo? As pessoas que treinam com personal, só o fato delas treinarem com o personal já ajuda, porque ele tá olhando exclusivamente para você. Então você não vai querer ficar de qualquer jeito, você vai tentar se ajeitar numa boa postura para fazer os movimentos. Se você tiver isso na cabeça, imagina uma pessoa que você admira muito do seu lado ali, te olhando executar. Se essa pessoa tá te assistindo o tempo todo, você não vai ficar de qualquer jeito, você não vai deixar sua coluna cair, você não vai deixar seu pescoço ir para frente, seus ombros ficarem ali numa posição curvada. Você vai ficar todo pimpozão ou toda pimpozona ali para fazer o movimento. Então, só essa ideia já vai ajudar muito você a executar dentro de uma postura correta. Outra ideia é como se você estivesse gravando. Quando você coloca lá, você vê muita gente gravando na academia. Eu vejo, então provavelmente vocês também veem. Uma pessoa que coloca o celular para gravar a execução, ela vai ficar toda certinha, porque se ela for postar aquele vídeo, se ela for mostrar para alguém, ela não quer passar vergonha. Então ela vai acertar a postura dela. Mas por que você não faz todos os exercícios como se você estivesse gravando? Não que você precise gravar todos, mas faça como se estivesse gravando ou como se alguém importante estivesse te assistindo. Um ponto sobre postura: em alguns momentos a postura ela pode impedir que você consiga fazer alguns exercícios. Eu vou falar isso em um dos outros pontos aqui para baixo, com um pouco mais de detalhe, mas dependendo da postura, você não vai conseguir executar corretamente alguns movimentos, porque você tem problemas posturais que te impedem de se encaixar na postura correta que você mantém durante todo aquele exercício. Mas eu já falo disso. Vamos seguir na nossa linha de raciocínio, que o primeiro ponto foi controle motor, e o segundo ponto foi a postura. Terceiro ponto, para mim, é o mais importante, é o direcionamento. Direcionamento é justamente você pegar o movimento que você está fazendo, o controle, dentro de uma boa postura e conseguir fazer aquela carga que você colocou no exercício ser sentida, o esforço de movimentar ela, ser sentida pelo músculo certo. Direcionar o peso que você colocou para o músculo que você quer trabalhar. Na real, se você parar para pensar, direcionamento é a única garantia que você consegue ter sozinho de que você está trabalhando o músculo certo, o músculo de uma forma correta. Se você está fazendo um supino, e está sentindo que está doendo o ombro, que está doendo muito o tríceps, tudo bem que esses dois músculos também trabalham no supino. Mas o foco ali para você é o peitoral e você não está sentindo, é porque está faltando direcionamento. Esse direcionamento ele começa na mente, mas ele tem a ver com a pressão do peso que você coloca. E é muito comum as meninas, as mulheres, falarem que não sentem o glúteo trabalhando, porque elas não conseguem ter esse direcionamento. E aí fazem vários e vários e vários exercícios para glúteo, mas não conseguem direcionar. Então acaba dissipando o peso que é colocado ali para fazer o aparelho, uma elevação pélvica, por exemplo, esse peso é dissipado para a coluna lombar, é dissipado para outros músculos que fazem um movimento parecido ali, para o posterior da coxa, entre outros, e o glúteo em si, que era para ter trabalhado ao máximo, não é trabalhado. Por que você não está sentindo? Geralmente porque você não está tendo controle, está fazendo muito rápido ou muito devagar com pouco peso, não deve estar numa postura certa, ou ainda não ligou ali, não ligou as chavinhas mentais para
direcionar a sensação, tipo, ó, onde tá mexendo? Tô fazendo esse exercício, nossa, tá pegando aqui, nossa, tô sentindo. Então, o direcionamento tá funcionando. Ponto 1, 2 e 3 já foram, agora a gente vai pro quarto ponto, que é a consciência corporal. A consciência corporal nada mais é do que quando você junta essas três coisas e transforma em um conceito único. Consciência corporal depende de controle, postura e direcionamento. Quando essas três coisas se fundem e já não é mais possível separá-las, isso vira consciência corporal. Você sabe exatamente onde está o seu corpo durante a execução. Você sabe quando compensa o movimento. Sabe quando você está fazendo rosca direta, aquele exercício para o bíceps, e a coluna dá uma mexidinha assim, ó? Porque você está vendo que eu não estou mexendo meu braço, né? Mas a minha mão está aqui agora, bem na parte de baixo do vídeo, e se eu fizer assim, ela subiu. Eu não mexi o meu bíceps, eu mexi meu corpo, meu tronco, minha coluna. Então parece que eu movimentei o peso, mas na verdade não foi meu músculo. A consciência corporal te permite perceber esses pequenos erros, essas compensações que acontecem que podem atrapalhar a sua execução, podem atrapalhar a sua capacidade de fazer um treino bem feito. A consciência corporal é algo que é fácil de ser corrigido, porque se você acertou nos 3 primeiros pontos, você já vai conseguir desenvolver a consciência corporal. Porém, uma coisa que faz parte da consciência corporal é a repetição. É por isso que é tão importante seguir um treino. Ter um treino para você repetir o mesmo movimento várias vezes, porque isso vai te permitir construir a consciência corporal e conseguir ter mais direcionamento, conseguir manter uma melhor postura, conseguir ter um melhor controle naquele mesmo movimento. Então, às vezes você vê uma pessoa fazendo um agachamento perfeito, e aí você fala assim, caraca, como que essa pessoa chegou nisso? Às vezes ela nem sabia dessas 3 coisas, mas ela repetiu tantas vezes que essas 3 coisas foram alinhadas pela repetição, pela constância, entende? O quinto ponto tem a ver com a postura, e às vezes as pessoas não conseguem manter uma postura por causa desse quinto ponto, que são os ajustes musculares e as disfunções musculares. O que são disfunções musculares? Se a gente for pensar que assim, todos os músculos eles deveriam ter um comprimento ideal para funcionarem na melhor forma possível que eles devem funcionar. Eles deveriam ter um comprimento ideal. Se esse músculo recebe muita tensão, se ele foi lesionado, se ele fica numa má postura durante todo o dia, ele pode gerar um encurtamento, ou seja, ficar diminuído em relação ao comprimento ideal dele, ou pode gerar um hiperalongamento. O que acontece? Esse músculo ele vai estar super estimulado, ou quando está hiperalongado ou quando está encurtado. Então, a articulação que ele está colada não vai funcionar da melhor forma possível. Por exemplo, assim, ó, se a gente pensar aqui no bíceps, o bíceps ele está no cotovelo e também está uma partezinha aqui dele no ombro. Mas tem vários músculos que saem aqui, que movimentam o ombro. Tem o peitoral, tem o deltoide, que são os músculos do ombro mesmo, né? Tem o músculo do dorsal, das costas. Se o bíceps ou se o peitoral estão encurtados, ou seja, com o comprimento diminuído, a hora que a articulação do ombro for funcionar, esse músculo encurtado vai atrapalhar para que ela funcione da forma que deveria. É por isso que você vê tantas pessoas fazendo alongamentos e exercícios de mobilidade antes do treino, para melhorar essa flexibilidade de músculos que estão disfuncionais, para facilitar a execução. É por isso que é tão importante, é por isso que faz tanta diferença. É por isso que você vê tanta discussão na internet, tantos vídeos sobre alongamento, mobilidade, devo ou não devo fazer? Eu acredito que todo mundo deve fazer porque melhora muito a capacidade de funcionamento articular e também corrige disfunções, ajuda na correção. E isso vai melhorar a sua execução. Pode ser que surja a pergunta assim, pô, como que eu sei que eu tenho uma disfunção muscular? O encurtamento ou hiperalongamento, que foram 2 disfunções que eu falei, são as mais comuns, mas também tem a inibição, que é quando músculos que fazem movimentos parecidos com aquele ficam tão tensionados que acabam atrapalhando o funcionamento de um músculo específico. Isso é bem comum de acontecer com o glúteo. Então você que é mulher e quer desenvolver um glúteo bem arredondado, bem hipertrofiado, saiba que tem alguns músculos que se eles ficarem tão tensos, eles vão atrapalhar o próprio funcionamento do glúteo. Um desses músculos é o posterior da coxa, outro deles é o adutor, outro é o iliopsoas, outro são os músculos paravertebrais que ficam nas costas. Se esses músculos tiverem disfunção, o que é bem comum de acontecer em pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, eles vão atrapalhar para que você consiga executar os movimentos do glúteo com qualidade. Vai atrapalhar você a fazer um agachamento, aí é a hora que você faz aquele agachamento, tá abaixando
e a bunda dá aquela entradinha para dentro e aquela empinadinha. Ou quando você vai fazer a elevação pélvica e não consegue encaixar o glúteo, não consegue esmagar o glúteo, tem algum desses músculos, ou alguns que eu não falei aqui, que podem estar em disfunção. Por exemplo, assim, um tipo de disfunção, vou exemplificar aqui para vocês entenderem com mais facilidade. O bíceps faz flexão do cotovelo, faz o braço dobrar. O tríceps faz o braço esticar. Se eu estiver tentando fazer um exercício de tríceps e o meu bíceps está encurtado, ou seja, ele não vai conseguir alongar no máximo. Ele está tão intenso que eu não consigo alongar mais do que isso. Então, quando eu tentar fazer tríceps, você consegue ver que eu não vou fazer o máximo da contração, porque o meu músculo que faz o movimento contrário está disfuncional e impede que o meu tríceps faça a execução como ele deveria. E quem sofre com isso? O meu cotovelo e o meu desenvolvimento. Eu posso gerar uma lesão e posso ter menos resultado do que eu deveria, do que eu poderia ter se eu executasse corretamente. Para você saber quais são essas disfunções, você vai ter que passar por uma avaliação. A pessoa que vai te avaliar ou é um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Existem algumas coisas que, se você fizer, você já consegue melhorar, mesmo que você não saiba exatamente qual disfunção você tem, que tem a ver com o que eu falei sobre a postura. Quando você imagina que tem alguém te assistindo ou que tem um vídeo sendo gravado da sua execução, você vai já tentar se corrigir automaticamente para fazer bonito. Isso já vai impedir que aconteçam algumas desregulagens corporais por causa dessas disfunções musculares. Mas, em algum momento, você vai precisar corrigir essas disfunções. Porém, essas disfunções podem ser corrigidas de várias maneiras, com várias estratégias. Talvez as mais efetivas sejam os alongamentos e as mobilidades. Mas o próprio exercício já corrige também. Por exemplo, se você tiver um bíceps encurtado, que foi o exemplo que eu usei aqui para ficar mais didático, e começar a fazer rosca direta e focar lá em tentar alongar bem o músculo com peso, no seu limite da sua sensação, no limite da sua dor ali, você vai estimular o músculo com carga no momento em que ele vai alongar. Ao longo do tempo, esse músculo vai ganhar alongamento também. Então o exercício também faz você ganhar alongamento. Muita gente não sabe disso e é por isso que você vê vídeos na internet falando assim: mulheres não façam adutores da coxa, porque os adutores da coxa já têm uma tendência muito grande de se encurtar. Então, se você fizer adutor, isso vai encurtar ainda mais e o adutor encurtado atrapalha o desenvolvimento de glúteo. Mas, o que essa pessoa não levou em consideração é que fazer o exercício de adutor pode ser justamente isso que vai fazer ele ganhar flexibilidade. Então, pode colaborar. Realmente, se ele fizer um movimento só curtinho, sem explorar a amplitude máxima do movimento, o que é amplitude? É o quanto você movimenta aquele exercício ali sem perder a postura. Se você aproveita a amplitude máxima, você vai até mesmo ganhar alongamento durante a sua execução. Isso é bem interessante. Então vamos para o próximo ponto, que eu acho que esse aqui já deu uma clareada nas ideias. O próximo ponto tem um pouco de relação com isso, que é estabilidade articular. Eu tive um professor que ele falava uma frase, eu não sei se essa frase foi ele que inventou, mas eu acho que foi, que é o Walter Krause. Ele falava uma frase que eu achava sensacional, que é: a estabilidade é a mãe da força. Se a estabilidade é a mãe da força, quando você está estável em todas as articulações, você consegue maior direcionamento. Então volta lá no ponto 3, que é o direcionamento. Se você vai fazer, por exemplo, um agachamento e você estabiliza toda a sua coluna, estabiliza bem todo o resto e faz só o movimento nas articulações que são para movimentar, que é o joelho, o quadril, e não dissipa a carga, você vai conseguir pegar essa carga e ter muito mais direcionamento para o quadríceps, para o glúteo e para os outros músculos que trabalham ali. Então a estabilidade faz parte da execução. Você se sente estável quando está executando os exercícios? Isso é importante. Você sente que quando você coloca a barra nas costas para fazer um agachamento, sua coluna mexe muito? Então talvez você vai ter que fazer alguns exercícios de estabilidade para melhorar isso, porque isso vai melhorar a sua execução. É muito raro você ver uma pessoa agachando bem ou fazendo um levantamento terra bom, uma remada livre boa, sem estabilidade. Como o Walter dizia, estabilidade é a mãe da força. Você não vai conseguir progredir carga, vai ter várias compensações, não vai conseguir direcionamento. E daí com essas coisas você perdeu qualidade de execução. Você pulou etapas da sua pirâmide. Você vai focar em aumentar a carga, que é o segundo ponto,
mas não está conseguindo nem corrigir o primeiro, que é a execução, que é a técnica de execução. E o último ponto é a respiração. Respirar é muito importante. Respirar, quando você respira, entra ar, oxigênio pelo seu nariz, vai até seu pulmão, no seu pulmão distribui para sua corrente sanguínea, que vai levar até os seus músculos. O oxigênio vai entrar nas suas células e fazer as células funcionarem, vai fazer as células gerarem energia. Então, se você respira mal, seu músculo não consegue gerar a energia que você precisa para fazer a força. Ou seja, se você respira mal, se você prende muito ar, você vai acabar a série mais cedo, porque não tem o oxigênio para gerar energia, a célula vai fadigar mais rápido. Às vezes, a respiração poderia te levar a uma quantidade de repetições maiores e você falhou antes porque não respirou direito. E de um jeito simples, para você saber como respirar, pensa assim: toda vez que você contrair um músculo, você vai soltar o ar. Toda vez que você alongar o músculo, você vai puxar o ar. Então, no bíceps aqui, ó, vai fechar, daí, hora que vai alongar, isso vai ajudar mesmo. Se você conseguir pensar na sua respiração, vai melhorar até mesmo o seu controle muscular, que é o ponto 1 da execução. Então, respiração e controle tem a ver, e também tem a ver com resistência. Você vai conseguir executar melhor a sua série se você respira certo. Porém, tem alguns exercícios que têm algumas ressalvas. Por exemplo, no agachamento, no levantamento terra, que são exercícios que você usa muita carga, no supino também, por exemplo, a respiração pode mudar um pouquinho de padrão. Você pode fazer assim, ó, se você está num agachamento, imagina que você vai agachar dentro de uma piscina. Então você puxa o ar, estabiliza todo o corpo, abaixa sem soltar o ar, sobe sem soltar o ar, solta e puxa de novo. Essa pressão de não respirar durante a execução, só respirar no momento que você pausa em cima, ajuda na estabilidade também. Ajuda também no controle, ajuda a conseguir produzir mais força. Então esses são os principais pontos, a gente já resume eles de novo, mas quais são os erros que aparecem quando a gente não cumpre com esses pontos? O primeiro erro é dores e lesões que surgem por causa da técnica errada. Se você não cumpre esses pontos, você vai pecar na técnica, vai pecar na base da pirâmide. E aí pode ser um momento que acontece uma compensação e você gera uma lesão ou gera uma dor ali, que começa a incomodar, e essa dor é num dia, e depois no outro, e dor em cima de dor, e um momento ela aumenta um pouquinho, aí um momento machuca ali um tendão, machuca um ligamento, e começa a aumentar até o ponto que vira uma lesão de fato, e aí você vai ter que fazer um tratamento, você vai ter que parar de treinar, não vai ter o resultado que você queria, porque não cumpriu todos esses pontos aqui da execução. O segundo problema que pode surgir é a falta de consciência corporal. Se você não bater os 3 primeiros pontos, que são os mais importantes para você executar corretamente um exercício, que são controle motor, postura e direcionamento, vai faltar consciência corporal. E daí você não vai ter direcionamento, você não vai conseguir estimular o seu músculo da maneira que ele deveria ser estimulado. Então é a hora que você vê um monte de gente fazendo exercícios com muito peso, mas a amplitude é ruim, e você vê, você às vezes compara e fala: caraca, mas aquele cara levanta muito mais peso do que aquele, mas aquele que levanta menos peso é maior. Às vezes não é só uma questão genética, pode ter genética envolvida, mas às vezes é uma questão de direcionamento, é uma questão de consciência. Então a falta de consciência pode atrapalhar e muito o seu resultado. Você deixa de construir a sua base, que é a técnica de execução, se você não pensa na sua consciência corporal. E outro ponto é comparar-se com avançados. Você não pode pegar o cara que faz 10 anos de treino e sempre agachou e agacha lá com a bunda encostando no calcanhar e tentar se comparar com ele. Assim como você não pode pegar uma pessoa que começou a treinar agora e falar assim: nossa, aquela pessoa não consegue atingir uma boa amplitude. Mas às vezes ela faz tão pouco tempo que ela está treinando que ela está fazendo no melhor que ela pode. Não julgar as pessoas que estão ali na academia é um ponto importante. Às vezes elas estão precisando assistir esse vídeo, daí você manda para elas, para que elas consigam melhorar a base delas. Então, não se compare com as pessoas de alto nível e também tente não julgar quem está executando mal. Se possível, se você tem um bom conhecimento, se você já cumpre todos esses pontos que eu te falei, vai lá e orienta a pessoa, pô. Ajuda ela, fala assim: pô, eu vi lá na internet, talvez tenha um jeito que você possa fazer que vai ser melhor para você. Ao invés de falar assim: tá errado. Chega com jeitinho, pá, ajuda a pessoa, não vai mudar, não vai fazer nenhuma diferença para você, na verdade vai fazer toda a diferença, porque não tem nada melhor do que ajudar as pessoas. É por isso até que eu tô gravando esse vídeo. Depois desse problema, que é a comparação, seja com pessoas que estão executando pior que você ou melhor que você,
porque não dá para saber o nível delas, a menos que você pergunte, e se você perguntar, você vai ver que faz menos sentido ainda você comparar, porque ninguém vai estar no seu nível. O seu nível é seu, exclusivo seu. E foque em aumentá-lo. Como você vai focar? Seguindo esses pontos que eu te falei. E o ponto principal é a ansiedade pelo próximo nível. Uma coisa que eu vou te falar, a carga é uma das coisas mais importantes para ter resultado. Você não vai conseguir ter um resultado satisfatório, um resultado que realmente vai ser visível a qualquer olho de qualquer pessoa, que vai acontecer com qualquer pessoa, se você não chegar próximo do seu limite, ou até o seu limite de fato. E para isso você vai precisar usar carga. Mas não se preocupe com o próximo nível, que é a carga. Se preocupe em executar primeiro esses pontos. E aí, depois que você pensa assim, já estou cumprindo todos esses pontos, só para te relembrar quais são os pontos. Controle motor, postura, direcionamento. Esses são os 3 mais importantes, que vão gerar o 4º ponto, que é consciência corporal, que pode ser prejudicado com o 5º ponto, que é ajustes corporais e encurtamentos musculares, disfunções, estabilidade articular e, por último, respiração. Dá até mesmo para tirar os ajustes musculares, né, os encurtamentos e disfunções. Se você consegue ter controle muscular, postura, direcionamento, consciência corporal, estabilidade e respiração, aí sim você executa bem um exercício. Analise esses 6 pontos em qualquer exercício que você for executar. Não fique ansioso pelo próximo nível. Se um desses 6 pontos, e até mesmo os encurtamentos e disfunções musculares, estão te atrapalhando em um exercício, no agachamento, no stiff, em qual for, antes corrija esses pontos ao invés de tentar aumentar a carga e correr risco de arrumar uma lesão, ou de aumentar a carga e correr o risco de fazer um exercício sem tanta efetividade. E para finalizar esse vídeo, eu tenho um pedido para você. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Então eu queria que você compartilhasse com mais pessoas para ajudar essa pessoa que vai assistir esse vídeo, se você acha que tem algo que pode ajudá-la, e para ajudar a mim, para divulgar o meu trabalho e para que alcance mais pessoas, para que me motive para gravar mais vídeos. E o próximo vídeo que vai sair é sobre o passo 2 da pirâmide, que é a carga. Obrigado por ter assistido, espero ter ajudado no seu treino e bons